E aí pessoal, seguinte, há mais ou menos uns 10 meses atrás eu postei um vídeo sobre as lendas urbanas do Japão, que praticamente foi o vídeo que me trouxe a oportunidade de ter todos vocês aqui comigo hoje, e lá surgiu um comentário que me fez refletir bastante sobre algumas coisas. Tudo partiu de uma sugestão de vídeo: quando puder tenta trazer um iceberg das lendas urbanas brasileiras, e logo embaixo tá lá, apoio, a gente consome muito de fora. E sim, é só isso, mas se a gente for parar pra pensar, é muito verdade, a gente olha muito pra fora e acaba esquecendo daqui, do nosso país, da nossa cultura, que sim, na minha opinião, é uma das culturas mais ricas do mundo, e especificamente falando de lendas, só nesse iceberg tem quase 300 tópicos pra gente falar. Só que nesse vídeo em questão eu vou estar falando da ponta do iceberg. Tem muita coisa pela frente. Além de que eu foquei totalmente em criaturas do nosso folclore. Nos próximos vídeos eu vou postar um outro falando sobre as lendas urbanas, como foi pedido por vocês. Mano, tem tanto like no comentário desse cara que tem vídeos aqui do canal que não tem tudo isso de like, mano. Tipo, é absurdo tanto que vocês estão querendo ver isso aqui. Mas de qualquer forma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Limites, e bora mergulhar no iceberg das lendas do folclore brasileiro. Camada 1. Saci Pererê. O Saci é considerado um ser mítico que habita as florestas, tendo aí como as suas principais características o fato dele gostar muito de fazer umas pranks aí com a galera. Ele é aquele bicho que gosta de fazer uma zoeira nas pessoas. O seu visual é um dos mais emblemáticos quando a gente fala aqui do nosso folclore, porque é muito difícil você ver qualquer imagem dele e não saber que é o Saci, tá ligado? Ele é sempre representado com uma pele negra, ele também tem só uma das pernas, tá sempre com um gorro vermelho e parece que ele tá sempre fumando um cachimbo, né? Haja pulmão pra isso. A lenda no geral não diz que existe apenas um Saci, mas pode existir vários por aí. E pra resumir, eu vou tentar listar o que normalmente eles fazem mundo afora ou nas florestas, vocês me entenderam. Primeiro, eles gostam de atentar os cavalos durante a noite. Então, se os cavalos estiverem agitados à noite, é porque provavelmente tem um Saci por lá enchendo o saco. Eles também gostam de incomodar viajantes, meio que assoviando um som bem chato. E se a galera usa boné ou qualquer outro tipo de coisa, tipo uma touca, um gorro, eles gostam de derrubar, dentre várias outras coisas que eles também fazem. A lenda diz que ele também invade casas, mano. O bicho apaga as luzes do nada, faz a comida queimar e velho, ele não é travesso, tá ligado? Ele é terrorista mesmo. Enfim, se você trombar um Saci por aí, tem como capturar ele, tem todo um rolê com garrafa e mais um monte de parada que tem que fazer pra manter ele aprisionado. E pra gente finalizar, eu acho importante situar que essa lenda surgiu no sul aqui do Brasil, e lá nas suas origens o Saci era um protetor da floresta, o que faz muita gente considerar que essa lenda é meio que um derivado de outra lenda que a gente ainda vai falar aqui, que é a do Curupira. Mas na real, ela ganhou tanta força e popularidade que enquanto ela ia se espalhando, ela também ia incorporando vários elementos do folclore de cada região. Falando dele, Curupira. O Curupira é uma criatura que atua como guardião da floresta, protegendo as florestas contra qualquer tipo de coisa que tente destruir elas. Essa é mais uma lenda onde o personagem tem características bem marcantes. Na real, não só essa, como também várias outras que a gente vai falar ainda, mas enfim, não vem tanto ao caso. Enfim, o Curupira, mano, dependendo da região, pode ser que mude algumas características dele, mas no geral, ele é um ser pequeno, com cabelo bem vermelho, tipo de fogo mesmo. E vocês estão ligados ao Exorcista? Quando aquela mina se contorce toda e fica igual uma coruja com a cabeça ao contrário? Então, aqui é o pé do sujeito ao contrário. Essa lenda, mano, é uma das mais antigas do Brasil e também é uma das lendas que mais atormentaram os indígenas, que até davam cachaça e fumo como uma forma de oferenda para tentar se proteger dessa criatura. Mas, e se eu ir fazer uma trilha tranquilão e trombar um Curupira por aí, velho? O que eu faço? Deu merda? Morri? Não, se acalme. Eu estou aqui para esclarecer suas dúvidas, meu amigo.
O Curupira, mano, ataca somente quem vai na floresta com intenção de fazer merda, caçar os animais, desmatar, fazer o caralho que for. Você, na moral, sem intenção maléfica, tá ligado? Tá tranquilo, nada vai acontecer. Mas caso você, mesmo sabendo disso tudo, resolva ir fazer besteira, o Curupira pode fazer você se perder na floresta, ou ele solta um assovio que dizem ser ensurdecedor. E só pra gente finalizar aqui na moralzinha, eu achei bem interessante comentar que ninguém sabe exatamente quando surgiu essa lenda do Curupira, mas uma das suas primeiras menções vem lá de 1560 por parte do padre jesuíta José de Anchieta, que se vocês quiserem dar uma lida, tá aí na tela. É bem da hora, mano, é bem da hora, interessante. Yara, também conhecida como a Mãe da Água, a Yara é uma lenda muito conhecida principalmente na região norte do nosso país, onde é contado que ela é uma sereia, metade mulher, metade peixe, e além disso, ela mora dentro de algum rio e dizem que ela, cê é louco, mano, é mó gata, tem uma voz mó linda, além dela ser boizinha também, falam que ela possui muitas riquezas. Por ela ser considerada uma mulher muito linda, o negócio dela é usar essa sua beleza pra atrair homens que estão passando ali pelas proximidades de onde ela vive. Aí ela seduz os gadão e leva ali o cara pra sua casa nas profundezas da água do rio que ela mora, tá ligado? Aí o cara nunca mais é visto. A bicha é ignorante, fio. Leva o cara pra casa e o cara morre lá dentro, literalmente. Indo pra lenda indígena sobre a Yara, já é mais bacana, tá ligado? É contado que ela era filha de um pajé e a mina era bastante famosa porque ela era considerada uma exímia guerreira. Como ela era uma mulher muito talentosa, ela meio que começou a ficar visada em questão de inveja, até que chegou o ponto dos seus próprios irmãos se reunirem pra tentar matar a coitada. Mas a bicha era tão boladona que, além de resistir, ainda matou geral. Com tudo isso acontecendo, o próprio pai dela decidiu lançar a coitada entre os rios Negro e Solimões, e aí é dito que ela foi salva pelos peixes e durante uma noite de lua cheia ela acabou se transformando na Yara mitológica e tudo mais. Cuca. A Cuca é descrita como um ser mitológico bem conhecida principalmente por ser a responsável por sequestrar as crianças que são desobedientes. Ela normalmente fica tipo igual um stalker assim, espreitando as casas do pessoal durante a noite. Em algum determinado momento, ela captura as crianças que não dormem no horário certo e também as que são inquietas. Mas deixando isso meio de lado e focando na personagem em si da Cuca, eu acho o visual dela muito massa, mano. Tradicionalmente, beleza? A Cuca é uma mulher bem velha, corcunda, magra, a cara dela é toda bizarra, a bicha é toda fodida, tá ligado? E graças a esse visual, a Cuca começou a ser encarada em muitos lugares aqui do Brasil como literalmente uma bruxa, ou uma feiticeira que só quer fazer suas maldades. Enfim, apesar da Cuca estar presente no nosso folclore, ela não é necessariamente uma lenda que surgiu aqui. Estudiosos da área já mostraram que essa lenda já era muito presente na cultura popular dos portugueses e dos espanhóis, claramente com algumas diferenças aqui e ali, mas não vem tanto ao caso. O importante é que, independente do país, da região ou dos costumes culturais, em todos os casos, a Cuca é descrita como um ser tenebroso e assustador que fazia coisas maléficas. Então, para concluir, muito provavelmente com a colonização aqui do Brasil, essa história chegou e se espalhou por todo o território nacional, a ponto de atualmente já existir até uma canção de ninar mencionando a lenda. Aliás, eu não ia comentar isso, mas eu acho que ficaria incompleto se eu não comentasse sobre o visual icônico da Cuca sendo um jacaré loira, por conta do Monteiro Lobato. Esse visual ganhou tanta força que muitas pessoas nem conhecem a versão da Cuca velha, tipo, só conhece ela cara de jacaré. Lobisomem. Enfim, mano, o básico. Um lobisomem nada mais é que um ser parte homem e parte lobo que foi amaldiçoado com a licantropia, que é o ato de se transformar em lobo, sendo que essa transformação sempre acontece nas noites de lua cheia. Uma vez que o sujeito é transformado em lobisomem, a pessoa vai ficar frenética com uma vontade de sangue que, maluco, se trombar o lobo deu ruim. É dito que a única forma de se defender é com alguma bala de prata ou algum objeto cortante de prata também. Mas também tem que tomar aquele cuidado, porque caso você seja mordido, deu merda, tu vai virar lobisomem também. Além de que popularmente é dito que essa maldição é passada de forma hereditária. O surgimento dessa lenda envolve muita história, é uma coisa bem antiga, então pra gente não se prolongar tanto, eu vou dar aquela resumida. Basicamente, o surgimento dessa lenda tá ligado diretamente com a Grécia Antiga, onde um rei chamado de Licaon, que reinava uma região chamada Arcádia, foi punido pelos Zeus depois do cara tentar matar o fucking Zeus, mano. E o contexto disso tudo é muito bizarro, porque esse rei era conhecido por realizar sacrifícios de humanos viajantes que visitavam ali suas terras. Então Zeus
se disfarçou de viajante e foi lá ver essa parada. Aí ele foi recebido e convidado para um jantar, e nesse jantar foi oferecido carne humana pro Zeus. Aí fudeu, o bicho ficou boladão com isso tudo e rolou a punição. O cara foi transformado em lobo pelo Zeus, e ele só conseguiria voltar a ser humano mais uma vez se ficasse 10 anos sem consumir carne humana. Toda essa narrativa foi levada até Roma, que era um lugar muito influenciado pela cultura grega, e lá esse fenômeno ficou chamado de versipélio, e com a expansão das terras romanas, essa lenda foi se espalhando por toda a Europa e se adaptou à cultura de cada lugar. Logicamente, seguindo essa linha de pensamento, é válido dizer que essa lenda chegou aqui no Brasil durante a colonização dos portugueses, e apesar de existir muitas semelhanças, também existem várias diferenças dessa lenda se a gente for ver ela aqui no Brasil e comparar ela com a de Portugal, mas não vem tanto ao caso. A grande questão aqui é que no nosso país, a lenda foi se adaptando a cada região, ganhando caras diferentes, mas no geral acreditam que o lobisomem pode surgir a partir de uma relação de incesto, como também criaram uma crença que o lobisomem pode surgir a partir de uma pessoa anêmica, boto cor-de-rosa. A lenda do boto é muito popular, principalmente na região norte aqui do Brasil, já que ele é um animal que supostamente é presente nos rios amazônicos. Acreditam que ele tem a habilidade de se transformar em um galã de novela bonitão e conquistador, tipo eu, mano, né? Olha só que cara lindo, velho. E além de galã e conquistador, dizem que ele parte à procura de mulheres pra seduzir elas. E aí a gente entra em uma parte curiosa da lenda, porque aqui existem diferentes versões onde dizem que essa transformação ocorre durante qualquer festa em comunidades ribeirinhas, enquanto outras pessoas dizem que essa transformação acontece durante a lua cheia do mês de junho, durante as festividades de Santo Antônio, São João, São Pedro, enfim. Durante essa transformação, ele passa a usar roupas e sapatos brancos, e uma característica bem forte do boto é que ele sempre usa um chapéu para tampar o topo da sua cabeça, porque a transformação é meia falha e pelo topo da cabeça do bicho seria possível ver as narinas dele. Agora, a grande questão aqui é que o objetivo supremo desse bicho é seduzir a mulher na festa, dormir com ela, fazer aquelas paradinhas com a intenção de engravidar a mina e depois abandonar ela para criar crianças. Mano... Ah não, calma, volta. E depois abandonar ela para que a criança cresça sem pai. Mano, olha as ideias aqui. Aí depois do seu objetivo ser concluído, ele volta para suas águas e todo filho que cresce sem saber quem é o pai fica conhecido como filho do boto. Mas enfim, essa lenda tem ligação direta também com a Grécia Antiga, já que o golfinho era um símbolo de luxúria para os gregos e romanos, já que eles associavam esse animal com o culto da Afrodite, que é a deusa do amor, para quem não sabe. Além de que existia uma parte da literatura que narrava a paixão de golfinhos por seres humanos, mostrando uma parte mais fetichista e bizarra da coisa. Então essa parada mais sexual ficou presente durante todos esses anos na lenda, e o curioso é que a lenda não era presente na cultura indígena, ela só se estabeleceu na cultura popular por volta do século XIX. Camada 2. Boitatá. Tradicionalmente, o boitatá é identificado como uma cobra de fogo com muitos olhos, sendo que o seu grande objetivo é proteger os campos de pessoas que promovem incêndios criminosos. Na lenda é dito que ele tem diversos olhos porque ele comeu a pupila de diversos animais, e outra coisa curiosa é que ele pode também se transformar em um tronco em chamas para matar os criminosos que forem lá fazer merda ou causar algum tipo de dano aos campos. Sobre a sua origem, diferente de muitas lendas que a gente já falou que se originou de outros lugares, o boitatá já era presente na cultura indígena e o seu primeiro registro vem de 31 de maio de 1560. O padre jesuíta José de Anchieta escreveu um relato mencionando que os índios já citavam essa criatura chamando ela de baitatá. Agora a gente entra naquele impasse de que cada região aqui do Brasil vai dar uma característica distinta para a lenda, e a gente vai desde pessoas acreditando que o boitatá matava e comia os animais que cruzassem o seu caminho, até uma versão que na verdade o boitatá não é uma cobrona em chamas, e sim um touro ciclope, mula sem cabeça. Também conhecido em alguns lugares como burrinha de padre ou só burrinha, essa é uma lenda bem popular aqui no Brasil, mas não se limitando só à cultura aqui do nosso país, já que a lenda é conhecida
conhecida também em diversos outros países aqui da América Latina, sendo que pelo menos na nossa versão é narrada uma história de uma mulher que se transforma em uma mula de cor preta ou marrom e tem meio que uma tocha de fogo no lugar da cabeça. Essa transformação é considerada como um tipo de maldição e parte de uma punição pelo pecado de ter relações sexuais e umas paradas mais íntimas com sacerdotes de igreja, enquanto o padre, que também cometeu o pecado de se relacionar de forma íntima com a mulher, talvez fosse punido depois da sua morte. E eu disse talvez, porque na lenda não tem nada falando o que aconteceria com o padre, então na crença popular acabou ficando dessa forma. A mulher passa por essa transformação na virada de quinta para sexta e ela vai permanecer nessa forma até o dia amanhecer. Mas beleza, a mina tava com fogo, foi pra cima do padre, o padre correspondeu, rolou o que não podia e no fim a menina acaba virando essa mula. E aí? A lenda diz que ela percorre até 7 cidades durante a madrugada, ela vira meio que o papaléguas assim, sai correndo de cidade em cidade. Enquanto em outra versão é contado que a mulher transformada ataca qualquer coisa que passa pelo seu caminho. Falam também que ela costuma correr pelas matas assustando pessoas e animais. Enfim, cada lugar tem a sua crença referente a isso. Existe uma forma de acabar com essa maldição, algum corajoso aí tem que arrancar os freios da mula ou ferir ela com algum objeto pontiagudo. Ou a forma mais segura, que é o padre amante galanteador, fazer um outro tipo de maldição para ela 7 vezes antes de celebrar as missas. Acreditam aí que essa lenda se originou na Península Ibérica e existia tanto em Portugal quanto também na Espanha, enquanto seu nome ficou dessa forma, porque a mula era um animal utilizado para locomoção dos padres. Então algum visionário por aí fez associação da mula com a mulher e depois de um tempo isso virou um símbolo de punição para mulheres acusadas de manterem uma má conduta. Caipora. A Caipora é uma figura do nosso folclore considerada protetora dos animais e a guardiã das florestas, sendo que ela pode ser representada por um homem como também por uma mulher. Isso pode variar de acordo com a região que a lenda é contada. A sua origem está ligada diretamente à mitologia indígena tupi-guarani, que do tupi pegando a palavra caipora significa habitante do mato. Acreditavam que quando a caipora sentia que algum caçador entrou na floresta com a intenção de matar os animais, ela soltava uivos e gritos bem altos na intenção de assustar essa galera que foi fazer merda por lá. E o curioso é que reza a lenda que a força dela nos dias santos e nos finais de semana fica muito maior. Mas enfim, sobre suas características, a caipora é uma indianã com cabelos vermelhos e orelhas bem pontiagudas. O seu principal poder é de ter a capacidade de ressuscitar os animais, além de poder também controlar os animais. E como a gente já viu, seu objetivo é proteger o ecossistema de ameaças, lidando com caçadores de N formas diferentes. Eu acho importante citar que existe algumas versões diferentes, só que ao mesmo tempo bem populares dessa lenda. Dá pra citar a versão que a caipora na realidade seria um homem, e nessa versão ele surge montado em um porco do mato, sempre levando junto ali também um tipo de lança. Em outras duas versões, a lenda leva características do saci, onde ela anda com uma perna só, enquanto na outra, os pés dela são virados para trás igual a do curupira. Essa pira de semelhanças com a lenda do curupira principalmente leva muitos estudiosos inclusive a pensar que a caipora nada mais é que uma lenda derivada da do curupira. Mas enfim, mano, uma coisa curiosa é que a caipora fuma, então é dito que os caçadores podem tentar meio que negociar ali um dia de caça levando algum tipo de fumo e deixando próximo de algum tronco de árvore. Então sim, mais uma fumante safada que é comprada com maço de cigarro. Supostamente depois de pegar sua oferenda, a caipora permite que o povo casse naquele dia, proibindo só o abate de fêmeas que tivessem prenhas. Corpo seco. A lenda do corpo seco é bem popular principalmente na região sul e sudeste aqui do país, mas assim como em quase todos os outros casos, a lenda pode variar um pouco de estado para estado. E mais uma vez, essa é mais uma lenda europeia que chegou no Brasil possivelmente pelos portugueses. O corpo seco é um ser amaldiçoado como se fosse um tipo de zumbi, onde ele está condenado a vagar pela terra assustando as pessoas. O bizarro é que a lenda diz que essa entidade fez tantas maldades em vida que quando o sujeito morreu, a alma dele não foi aceita nem no céu e nem no inferno. Sendo assim, a entidade voltou ao plano dos vivos nessa condição de nem tá vivo e também não estando morto. Por conta disso, como ele não é morto, o corpo dele não apodrece, mas também como ele não tá vivo, ele não precisa se alimentar, literalmente, o nome diz tudo. Ele tem um corpo ressecado com só ossos e couro, além de que algumas funções do seu corpo ainda funcionam, o que ainda faz crescer as unhas e o cabelo dele. Mas beleza, o que ele fez para ser amaldiçoado? Que
ele fez assim de porra tão absurdo pra não ser aceito nem no inferno. Tradicionalmente a lenda conta que ele torturou e matou a sua própria mãe, mas também existem algumas variações que falam que na realidade ele fez uma promessa a Deus e não cumpriu, ou em um outro caso que na real ele só fazia maldades em vida mesmo, tava rasteiro em idoso, chutava anão e por aí vai. Mas enfim, mano, a única coisa que ele faz nesse estado de alma penada é assustar as pessoas que conseguem enxergar ele, além de que durante a madrugada ele fica vagando por aí procurando casas pra invadir e famílias pra assombrar. Comadre Fuluzinha. A Fuluzinha é uma criatura que habita a zona da mata de Pernambuco e ela é considerada principalmente por ser uma protetora dos animais e da natureza. Sim, mais uma pra entrar na lista dos guardiões da floresta. E o engraçado é que dizem que a Fuluzinha demonstra uma fúria incontrolável quando ela é confundida com alguma outra criatura protetora das matas, mas enfim. A versão mais conhecida da lenda descreve ela como uma criança com cabelo preto bem grande, além de que ela tende a ser bem travessa. Dizem que ela gosta de trançar a crina dos cavalos, abrir aquelas porteiras de fazendas, e ela também tem a habilidade de desorientar caçadores com assobio bem potente. Esse assobio leva uma curiosidade até que bem complexa, porque caso você esteja na mata e ouça o assobio perto de você, isso vai indicar que a criatura ainda tá longe do lugar onde você tá. E caso você ouça esse assovio longe de você, isso indica que ela já tá muito mais próxima do que você imagina. Pois é, meus amigos, saiba como confundir seu inimigo. Ela também pune com um chicote as pessoas que vão na floresta com a intenção de fazer alguma besteira. E assim como boa parte das outras criaturas do folclore, ela também aceita presentes. Quem quiser fazer aquele agrado é só deixar um pote de mingau na entrada da mata, fora que ela também aceita mel e fumo, é mais uma fumante. Por fim, cara, pra dar um pouco de originalidade pra lenda, porque até agora ela só parece um amontoado de outras lendas juntas nessa aqui, é dito que a Fuluzinha era uma menina do período colonial que nasceu em uma família bem problemática. Em algum determinado momento, ela teria fugido pra floresta, onde ela acabou morrendo de desnutrição, e desde então seu espírito continua habitando essa floresta, já que sua paixão pela natureza era imensa. Negrinho Pastoreiro. Por sua vez, esse é um personagem muito conhecido na região sul, e acreditam que essa lenda tenha surgido por volta do século XIX, tendo uma origem meia misturada ali, pegando um pouco da cultura africana e a crença cristã. A história conta que ainda no tempo de escravidão aqui no país, esse personagem era um escravo e sofria muito na mão de um fazendeiro. Em um determinado dia, esse fazendeiro mandou o garoto cuidar de alguns cavalos, mas um dos cavalos acabou fugindo. O negrinho então saiu atrás do cavalo que fugiu e depois de um tempo ele até conseguiu achar esse cavalo, mas não conseguiu pegar ele e levar de volta para a fazenda. Voltando então de mãos vazias, o fazendeiro decidiu castigar o garoto dando um monte de chicotada nele, e não satisfeito ainda lançou o coitado em um formigueiro e deixou ele lá jogado, já que pro fazendeiro o garoto já estava morto, ou se não tivesse morto ele ia morrer. Mas no dia seguinte aconteceu o grande milagre da lenda. O fazendeiro simplesmente se depara com o garoto do nada e fica perplexo, tá ligado? Porque além dele não ter nenhum ferimento, ainda por cima ele estava montado no cavalo que até então estava desaparecido, e o mais surpreendente, do lado do garoto estava a própria Virgem Maria. Na hora o fazendeiro tremeu a base, e muito arrependido das coisas horríveis que ele fez, ele acabou pedindo perdão. E a lenda acaba falando que o negrinho, depois de ouvir esse pedido de perdão, simplesmente vai embora galopando com o cavalo, simbolizando provavelmente a sua felicidade por finalmente ter conseguido liberdade. Bicho papão. Essa lenda, por mais que eu esteja falando dela por último nessa camada, de longe, a lenda do bicho papão com certeza deve ser uma das, se não a mais popular de todas. Porque além dessa lenda ser extremamente popular em todas as regiões do Brasil, ela também é bem popular em quase todo mundo. Desde criança é passado para as crianças que um suposto monstro aterroriza quem não for obediente e educado. E esse monstro em questão tem uma aparência bem aterrorizante, e ele fica à espreita no quarto das crianças que são desobedientes. Ele pode ficar atrás da porta, debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, enfim. Em relação à sua aparência assustadora que eu falei antes, não existe muito bem um consenso para definir precisamente como o bicho papão é, já que parte muito mais do imaginário de cada um. Algumas pessoas chegam a confundir a Cuca com o bicho papão, já que a lenda dos dois são bem parecidas, só que a principal coisa que difere um pro outro é que a Cuca sequestra as crianças, enquanto o bicho papão só assusta e valeu. Mas de qualquer forma, as duas lendas levam meio que o mesmo propósito educativo, falando para as crianças serem obedientes e respeitar os seus pais. Camada 3. Matinta Pereira. De maneira geral, a Matinta Pereira é descrita como uma
bruxa bem velha que tem a habilidade de se transformar em um pássaro de mau... Meu Deus do céu, é difícil falar isso aqui. Tem a habilidade de se transformar em um pássaro de mau agouro durante as noites. E dando uma pesquisada, porque eu não sabia o que era um pássaro de mau agouro, apareceu esse Akawan, que é um pássaro que solta um canto que já foi interpretado como Deus quer um. Aí acreditam que esse pássaro, quando canta, na realidade ele tá anunciando a morte de quem tá escutando. Aí esse termo de pássaro de mau agouro meio que ficou pra descrever pássaros que trazem um mau sinal ou um mau pressentimento, assim. Então, só pra gente encerrar essa questão, algumas variações da lenda dizem que ela anda acompanhada desse pássaro, e em outra bem popular também falam que ela se transforma na realidade em uma coruja. Seguindo então, ela durante a noite em forma de pássaro vai pousando no telhado das pessoas. Aí depois de pousar no telhado das casas, ela começa a emitir um assobio muito alto pra realmente incomodar as pessoas. Ela fica fazendo isso até algum morador oferecer presentes pra ela. Ela aceita tabaco, bebidas, comida, enfim. E nem é meme. Parece mais uma lenda que fala de um mendigo cachaceiro, mas releva. Depois de algum morador fazer meio que essa oferenda, a Matinta voa para outra casa em busca de mais oferendas, e ela fica assim durante todas as noites. Quando o dia amanhece, ela abandona essa forma de pássaro e assume a sua forma normal de bruxa velha mesmo. Ela pega e vai nas casas receber o que foi prometido na noite anterior, e caso o morador não entregue o que foi prometido, ela amaldiçoa toda a família do cara com doenças ou até mesmo faz alguém morrer. A maldição da Matinta inclusive pode ser passada para outras pessoas, que a bruxa quando tá perto de morrer, ela vai chegando ali em outras mulheres e ela fica perguntando só tipo, se querem, sabe? Ah, você quer? E aí se a pessoa responder sim, a maldição é passada para essa outra pessoa, e essa outra pessoa em questão se torna a nova Matinta, Romãozinho. Esse menino é filho de um agricultor e é dito que ele nasceu meio diferente, com uma certa maldade no seu coração, já que desde sempre ele gostava de maltratar os animais e destruir as plantas. Em um determinado dia, a sua mãe fez o almoço e pediu para ele levar uma marmita pro pai dele que tava lá na roça trabalhando. Aí o guri, né, o piá aqui, na maior má vontade, sem ninguém ver, comeu o frango do velho, deixou só osso na marmita e foi levar pro pai dele a marmita assim. De encontro com seu pai, o velho perguntou, né, tipo, o que aconteceu com a comida, o porquê só tinha osso na marmita, e o Romãozinho respondeu uma coisa que, meu Deus, deram isso a mim. Eu penso que minha mãe comeu a galinha com o homem que vai à nossa casa quando você não está lá. E enviou-lhe somente os ossos. Com essa resposta um tanto quanto inesperada, o pai dele voltou na mesma hora pra casa e, puto de raiva, sacou um facão e matou a própria esposa. Sem conversar, sem nada, mano, foi poucas ideias. Antes da mulher ir de arrasta pra cima totalmente, ela viu o moleque rindo, então nos seus últimos suspiros, ela jogou uma maldição no Romãozinho. Abrindo aspas mais uma vez, você não morrerá nunca, você não conhecerá o céu ou o inferno, nem repousará enquanto existir um vivente sobre a terra. Então depois de ouvir a maldição, o Romãozinho simplesmente cagou e andou, ele deu risada e saiu fora. Mas a maldição realmente funcionou, a parada aconteceu. Desde então, ele não cresce mais e dizem que ele vaga por aí fazendo besteira, tipo quebrar o telhado dos outros jogando pedra, matar a galinha e por aí vai, mano, por aí vai. Pisadeira. Assim como boa parte das lendas do nosso folclore, a lenda da pisadeira também surgiu com o objetivo de tentar explicar uma coisa que aparentemente não tinha uma explicação. E nesse caso é a paralisia do sono, né? Essa lenda é considerada meio que uma metáfora para essa condição. Essa lenda é originária da região sudeste aqui do Brasil e descrevem a pisadeira como uma mulher magra com dedos alongados, seus olhos normalmente são representados de uma forma meia aterrorizante e o seu nariz é grande e pontudo. Enfim, parece uma bruxa misturado com uma assombração, pra gente resumir. Durante o dia a pisadeira fica só na espreita no telhado das casas observando as pessoas, e quando chega o horário do jantar, as pessoas que comerem e já irem dormir logo em seguida são vistas como um possível alvo pela pisadeira. Supondo então que a pessoa jantou e já foi deitar, a pisadeira entra no quarto da pessoa pela janela de forma nada discreta, sobe em cima da pessoa, né? Ela se posiciona ali com os pés em cima da pessoa para sufocar mesmo. Enquanto a pessoa tá ali sofrendo, sentindo muito desconforto, medo, falta de ar, a pisadeira
pisadeira normalmente cai em gargalhada, mano. Ela até emite um som meio estranho. Dizem que caso você seja uma vítima da pisadeira, a única forma de se livrar dela é indo ao médico. E na crença popular, acreditam que para você prevenir esse ataque da pisadeira, é só esfregar os dois pés um no outro 3 vezes antes de dormir. Mãe do ouro. Essa é uma lenda um tanto quanto desconhecida comparado a outras aqui do iceberg, mas ainda assim ela tem uma certa popularidade em algumas regiões de interior do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste aqui do Brasil. A Mãe do Ouro é descrita como uma mulher bem bonita com cabelos bem grandes e dourados, e ela até então sempre aparece usando um vestido branco. Apesar de que a versão mais popular da lenda diz que na realidade ela é meio que feita de fogo, e a transformação nesse caso é inversa. Ela é de fogo, podendo se transformar em uma mulher normal, vai. Além dela conseguir voar, ela tem uma outra habilidade bem interessante que é de encontrar tesouros escondidos, inclusive até mesmo jazidas de ouro. Por esse motivo, ela ficou amplamente conhecida como a protetora dos tesouros e do ouro, além de ser considerada também como uma protetora da natureza. Ela age sempre durante a noite, né? Ela sai voando por aí descobrindo novos locais com tesouros escondidos, não com a intenção de fazer alguém achar esse tesouro, mas sim de proteger o ouro para que na realidade ele não seja encontrado. Ela quer proteger a parada. Eu acho interessante comentar uma versão da lenda bem popular que conta a história de um escravo que trabalhava sem parar procurando ouro para o seu patrão, mas ele sempre falhava miseravelmente. Até que um dia a Mãe do Ouro, vendo essa situação, os maus tratos e tudo mais que esse escravo sofria, ela indicou o caminho para o escravo conseguir achar o tesouro escondido. E ali no final da interação dos dois, a Mãe do Ouro falou para que o escravo nunca falasse para ninguém a localização da mina e nem falasse sobre a sua existência. Então o escravo foi lá na mina, pegou um pouco de ouro e voltou para entregar para o patrão. Só que o lazarento queria porque queria saber onde o escravo arrumou todo aquele ouro. Então ele torturou o escravo até ele soltar a localização da mina. O escravo conseguiu guardar só o segredo da existência da Mãe do Ouro. No dia seguinte então, o cara mandou um monte de escravo para essa mina para pegar todo o ouro do lugar, mas misteriosamente aconteceu um desabamento que resultou na morte de geral. A origem dessa lenda é misteriosa, mas algumas pessoas acreditavam que ela podia ter surgido na época do ciclo do ouro, ali por volta do final do século 17 e início do século 18, já que foi nessa época que a extração do ouro era a principal atividade econômica no país. Então foi esse o vídeo de hoje, eu espero que todos vocês tenham gostado. Assim como eu falei no início, essa é a ponta do iceberg, existem ainda muitas outras lendas que a gente pode falar. Então se vocês quiserem uma parte 2, deixa aí o seu like ou comenta para eu saber se eu devo ou não continuar com isso. Porque sim, eu gostei muito de pesquisar mais sobre o nosso folclore, porque tinham lendas que eu conhecia por nome, mas eu não sabia o que era, eu não sabia da história da lenda. Tipo, a do Boto comedor de casada. E uma coisa muito doida que eu percebi é no contraste das lendas aqui do Brasil para as lendas do Japão. Enquanto as lendas japonesas vai mais para um lado sombrio, sabe? Falando de coisas sobrenaturais, tragédias, morte, essas porra. Aqui no Brasil é o defensor da floresta, defensor de não sei o que lá. Tem umas coisas bizarras, tipo sequestrador de crianças, mas é diferente, mano. É bem diferente. Falam aí se vocês perceberam isso também, mas enfim. Inclusive, eu queria anunciar aqui no finalzinho do vídeo, seja membro do canal para quem tiver condição e quiser apoiar o canal financeiramente. E quem não tiver condições ou só não quiser mesmo, tá tranquilo também, só de ter você aqui comigo eu já fico muito feliz. Mas só pra dar aquele contexto, pra quem não sabe o que é o Seja Membro, é tipo uma assinatura mensal, sem compromisso, pra apoiar um criador de conteúdo que você gosta e, sei lá, você cancela quando você quiser. Lá tem algumas vantagenzinhas, umas paradinhas assim, bem bobinhas assim, mano, nada demais, é mesmo só pra quem quer dar aquela forcinha. Mas de qualquer forma, mano, é isso, rapaziada, muito obrigado e até o próximo vídeo.